Boa noite, gente, bem-vindos todos e todas. Eu sou Luciana Fonseca e essa noite eu recebo Anthony Ling aqui no Quintas na Cidade. Boa noite, Anthony. Boa noite, Luciana. Bem-vindo. Prazer. Obrigado. Prazer. De nada. Então, eu vou começar querendo que tu te apresente, mas vou fazer isso através já de uma pergunta acerca do desenvolvimento e da criação do Caos Planejado. Então, assim, como é que tu planejou o Caos Planejado? E como é que tu conseguiu fazer essa plataforma de difusão de conhecimento em urbanismo com esse nome tão bom? Bom, eu começo dizendo que, eu me formei em arquitetura e urbanismo na URGS e, como estudante e bastante interessado por urbanismo e as questões da cidade, eu era insatisfeito, digamos assim, com o ensino em urbanismo na URGS naquela época. Eu sentia um descolamento grande entre o que era discutido na cidade, ou das preocupações da cidade, transporte, a habitação precária, custo da moradia, tinha a questão do centro, que estava começando a ser discutida na cidade, e o ensino de urbanismo. A gente tinha lá urbanismo 1, 2, 3, que, assim, como é que eu posso dizer? Era uma das disciplinas, por exemplo, era fazer um grande desenho de um parque, né? E inventar estruturas para esse parque, como anfiteatros, quiosques, bancos, né? Assim, campo de futebol, e tinha que ficar inventando coisas para popular esse parque, né? E aquilo ali, para mim, parecia muito, assim, realmente descolado da realidade, né? No momento que a gente vai se formar e se autodeclarar urbanista sem conseguir opinar, né, sobre o que está acontecendo na cidade. Então, eu comecei uma espécie de trabalho de estudo, né, individual, de uma forma mais ou menos organizada, primeiro num blog pessoal. Na época existiam os blogs, as pessoas liam, né? Qual é essa época aí? Isso é 2009. Não tinha ainda redes sociais como a gente conhece hoje, pelo menos. Devia ter Facebook em alguma versão inicial dele. E tinha Orkut. Tinha Orkut. E não tinha, assim, uma linha editorial muito clara, né? Era assim, assuntos que eu acabava me interessando, começava a procurar papers na internet, ler algumas referências e escrever alguma ideia, assim. Então, até, enfim, curiosidades à parte, né? Teve um artigo lá que eu escrevi que era defendendo a desregulamentação dos táxis. E na época... Te escutaram, né? Na época todo mundo dizia que eu era maluco. Não, mas como assim? É táxi, tem uma licença e tal, como é que vai saber? Não pode ter concorrência e tal. E hoje, enfim, acho que ninguém defende mais isso, né? Assim, depois que veio a Uber e tudo mais. Então, é mais ou menos esse tipo de especulação, né? Ou tu investigação. Planejou o caos gerando caos. Um pouco. E ao longo de 5 anos fazendo isso, comecei a fazer de uma forma um pouco mais estruturada, conheci gente, não só quando esses artigos começaram a ser compartilhados na época no Facebook, né, assim como pessoas que comentavam nos artigos. Então, uma das pessoas que comentava nos artigos era um cara chamado Marcos Paulo Schlickmann, que é um engenheiro de transporte que mora em Portugal há muitos anos. E a gente tinha muita afinidade, assim, conceitual, né? Só que ele era muito mais da área de transporte, ele veio da engenharia e eu vim da área do urbanismo, e eram, assim, disciplinas que se complementavam, né? Numa discussão muito produtiva. E eu considero ele um dos cofundadores do Caos Planejado, na verdade. Porque quando, em 2014, eu decido assim, esse negócio de escrever blog sozinho é muito trabalhoso, tentar gerar fluxo de... Né, tem que fazer isso como um full-time job, né, como gerar fluxo de conteúdo sozinho, né, e isso já saído da faculdade e tudo mais. E também
eu vi a necessidade de criar uma espécie de linha editorial, porque tinha um pouco de tudo nesse blog, né? Tinha artigos que eram só assim um monte de links, né? Assim, pensamentos, né? Então criar uma linha editorial que assim, bom, os artigos vão ser desse jeito, desse tamanho, com esse formato, né? Sobre esses assuntos, e também convidar outras pessoas para contribuir com essa plataforma, com o conteúdo que eu acabei conhecendo ao longo dos anos, né? Ao longo desses 5 anos. E daí o Marcos Paulo, principalmente no início do Caos Planejado, foi o que mais escreveu junto comigo. Uhum. Né? Então, nos primeiros 3 anos, 3, 4 anos, ele escreveu muita coisa sobre transporte no Caos Planejado. Então, ele surge como um site, né? Numa época que as redes sociais não tinham essa mesma repercussão. E ao longo do tempo, à medida que a gente foi crescendo, vendo a necessidade, foi meio que criando esses novas frentes, né? Desde atuação nas redes sociais, podcast, newsletter. Aí, num determinado momento, ficou razoavelmente grande para dizer assim, vamos criar uma comunidade, né? Então, hoje tem um grupo, hoje são 140 pessoas do Brasil inteiro que participam, né? Tem um grupo de WhatsApp, a gente faz viagens, né? Tem encontros. As pessoas ajudam a sustentar o Caos Planejado também financeiramente, que é uma iniciativa sem fins lucrativos. Então, assim, se for pensar, né, como é que tu planejou? Né, quando eu comecei a fazer o blog, eu não imaginava que ia ser algum dia uma plataforma de conteúdo que tivesse qualquer relevância, né? Era mais uma coisa bem pessoal mesmo, de tentar entender o que está acontecendo. A jornada tua. E esse nome, então, vamos falar um pouco disso. A gente falou outra hora e é realmente um nome muito bom, né? A gente gosta de fazer várias dobradinhas com Caos Planejado. Mas tu me deu alguns argumentos em relação a porquê da escolha, né? 2 fundamentais ali, que eu acho que talvez tu saiba pontuar melhor que eu. Tem gente que adora o nome e eu já vi críticos também. Bom, né? Porque, não, mas tinha que ser uma coisa mais séria, mais institucionalizada. Mas é super sério. Né, assim, para fazer pesquisas, Caos Planejado é meio, sabe, é uma coisa, não sei, tem gente que acha meio informal demais. Mas, quem é que acha informal? Não sei, para eu saber. Não vem ao caso. Mas eu acho que o Caos Planejado é meio um trocadilho, né? Porque quando a gente começou, eu já tinha assim, esse entendimento. Bom, primeiro assim, né? A gente pergunta para as pessoas, para o cidadão na rua aí, para o primo, para a avó, né? Por que a gente tem congestionamentos? Por que a gente tem favelas? Por que a gente tem poluição? Né? Por que a cidade tem todos esses problemas? Porque não teve planejamento na cidade, não teve nenhum planejamento. Né? Isso é uma resposta absurdamente comum, né? Da percepção das pessoas. Né? Tudo foi feito de uma forma totalmente espontânea e ninguém planejou nada e até aí. Né? E depois de alguns anos, né, estudando a história das cidades, evolução urbana, evolução dos planos diretores, das obras de infraestrutura, inúmeras, né, teve um monte de coisa, né, que é planejamento. Né, Alguém teve uma ideia. Não quer dizer que deu certo, né, mas teve planejamento, teve bastante. Então, assim, primeira noção é essa, né? Um caos que veio de uma tentativa de planejamento. Não significa que o objetivo era gerar caos. Mas a gente tentou planejar alguma coisa, não deu muito certo e ficou algo meio caótico, né? E eu acho que tem o outro lado desse conceito, que é o da ordem espontânea. Né? Então, se pega quem estuda sistemas caóticos, né, e sistemas emergentes, né? Tem muita essa questão de da onde vem a ordem na natureza, né? E as cidades são organismos que têm um pouco dessas características, né? Características orgânicas, emergentes, espontâneas, né? E que desenvolvem uma certa ordem
apesar do planejamento, né? Como, por exemplo, a gente vê favelas do mundo inteiro, né, que são parecidas e elas têm assim, uma característica espacial parecida, né, uma tipologia construtiva parecida, né? Isso dá para se chamar de ordem, é uma ordem não planejada, uma ordem que emergiu. Ninguém disse, vamos desenhar aqui e vai ser desse jeito, né? Então isso seria um exemplo, né? E aí, enfim, foi uma época que comecei a me interessar um pouco sobre esse assunto. Eu descobri lá os estudos do Instituto Santa Fé, que vocês conhecem aqui, né, no Cidades Responsivas, do Jeffrey West, Louis Bettencourt, né, que tentam identificar propriedades inerentes às cidades e através das cidades, né? Então, assim, quais são as características que as cidades têm que tornam elas únicas, né? Quais são as características que as cidades têm que se repetem em uma para outra? E se uma cidade cresce, como é que essas características mudam com elas, né? Então eles estudam as cidades como esses sistemas complexos que têm características únicas. Tem essa história da auto-organização, né? Que o exemplo das comunidades favelas que tu falou traz muito. Tu te lembra quais são esses pontos que se repetem aí? Só porque a gente anda pensando nisso aqui também para criar alguns indicadores de desenvolvimento. Se não se lembrar, tudo bem, viu? Pergunta aquela aqui. Enfim, acho que os estudos que eu lembro de ter lido, né, deles que mais me impactaram, assim, que mais me ajudaram, acho, no entendimento de cidades é a questão da escalabilidade, né? Porque o que eles fizeram, eles pegaram milhares de cidades do mundo e tentaram entender estatisticamente quais são as propriedades que mudam com a escala, né? Então, eles acabaram chamando cidades chamam de reatores sociais, porque tudo fica mais... Responsivos. Cidades responsivas, eles chamam. Que tudo fica maior e não só maior, ele fica assim, não linearmente ou não proporcionalmente maior, né? Então se uma cidade dobra de tamanho, né, ela vai ter um PIB per capita, por exemplo, né, um dos fatores que eles analisaram, que é maior que 2 vezes a cidade pequena, né? Ou seja, a produtividade da pessoa vai aumentar só pelo fato da cidade ser maior. Aí eles pegaram outras métricas, tipo registro de patentes, né? Então, cidades maiores registram mais patentes per capita do que cidades menores. Não é assim, não é só assim, a cidade dobrou de tamanho, então vai ter o dobro de tamanho. Não, vai ter mais que o dobro de patentes, né? Então tem essas propriedades que eles chamam de não lineares, né? Que as cidades apresentam quando elas crescem. É relativa à especialização delas, né? O sistema vai ficando mais complexo e essas especializações vão criando esses parâmetros aí que foram bem identificados, pelo visto. Acho que a gente está trabalhando. Quais seriam esses parâmetros contemporâneos, hein, Anthony? Quais parâmetros tu acha para a gente medir um sistema auto-organizável agora? Tu acha que seriam mais importantes? Antes tu falou bastante da questão de mobilidade, qualidade de vida, acesso a emprego. O que a gente poderia pensar? Isso é um conceito que o próprio Alain Berthaud fala bastante, né? No lugar de tentar planejar uma cidade, a gente tem que tentar gerir ela, né? E entender como que ela funciona. E aí, eu acho que cada cidade tem o seu calcanhar de Aquiles, digamos assim, né? Tem o seu ponto crítico que deve ser acompanhado mais próximo, né? Acho que no Brasil a gente tem problemas similares em grandes cidades. Então, por exemplo, percentual de pessoas morando em moradia precária, né? Morando em condições precárias. Sim. Então, assim, acho que qualquer plano, qualquer política urbana tem que tentar reduzir esse percentual ao longo do tempo, né? E se esse percentual não reduzir, é um fracasso da política urbana, né? Então, assim, o próprio plano diretor de Porto Alegre agora, que
tem esses objetivos, né? Por exemplo, reduzir o tempo de deslocamento. É um dos objetivos determinados pelo plano diretor, mas qual que é hoje o tempo de deslocamento? E como é que a gente está medindo isso? Né? Então, assim, não adianta também a gente colocar um objetivo que parece bem importante, né? Só que não ter a forma de medir ou criar, né, políticas que a gente consiga aplicar aquela política, entender a relação causa e efeito e ver se aquele parâmetro melhorou depois de algum tempo, né? Então a gestão, assim como, sei lá, negócios diferentes vão ter parâmetros diferentes, né? Então, uma empresa um hospital deve ter alguma métrica de, sei lá, pacientes atendidos, ou algo do gênero, né? A cidade vai ter os seus parâmetros, né? E a gente tem que eu acharia muito mais produtivo se numa discussão de plano diretor a gente discutisse isso. Né? Bom, não só quais são os objetivos, mas quais são os parâmetros que a gente vai estar medindo para o que a gente quer otimizar. Né? Uma empresa, a gente quer, sei lá, maximizar lucro, né? A gente quer maximizar receita, a gente quer aumentar vendas. Ótimo, né? Mas uma cidade não é uma empresa, tem outros parâmetros que precisam ser monitorados. Né? Quais são esses parâmetros? A gente precisa descobrir eles. Exato. Né? Eu acho que sim. Acho que em alguns níveis a gente pode se inspirar muito em empresas, eu acho, mas sobre a revelação desses parâmetros, assim, nessa onda de cidade responsiva e da questão de gestão, tá? Porque daí já vamos puxar para o guia aqui, tu viu que eu tô com o teu guia. Aqui o a guia de gestão urbana foi escrito em 2017, né, Anthony, aqui, e traz muito mais essa fundamentação que também a gente se articula e está alinhado, né, aqui no Instituto Cidades Responsivas, que na cidade contemporânea a gente está falando muito mais de gestão do que de imposição normativa, né. Então, nessa ótica de gestão, a gente tem uma dimensão participativa, e aí quando tu diz, nós precisamos identificar os parâmetros, a gente vai precisar tanto um corpo técnico muito bem preparado, os assessores, enfim, usando as suas capacidades tecnológicas, e enfim, e também as pessoas preparadas para isso, né? Tu acha que as pessoas estão preparadas para fazer essa discussão? A gente tá bem atrás, né? Eu costumo dizer que todos os valores de planejamento urbano no Brasil são invertidos, porque a gente chama zoneamento e regulação do uso do solo como planejamento urbano, né? A gente chama assim, o papel de uma secretaria de urbanismo, de uma discussão de plano diretor, praticamente não versa sobre espaços públicos, sobre parques, sobre desenho viário, sobre calçadas, sobre arborização, sobre rede de transporte massa. Né? Ele tem lá, assim, frases sobre aquilo, mas não são projetos, né? Não são... frases, são frases, né? São frases, tem mas frases, mas não estão articulados em ações, vamos dizer. Não tem mapas, não tem projetos, não tem... encadeamento de ações para atingir um objetivo. E todas as ações são inerentemente do poder público. Né? O setor privado não era para fazer isso, né? Mas faz. Então, assim, quem é que faz calçada no Brasil? Eu adoro que o tema das calçadas vira e mexe, é o protagonista da nossa conversa. Do lote, né? O proprietário do lote adjacente é o que faz a calçada. Quem é que planta árvore no Brasil? É o incorporador que constrói o prédio. Ele vai lá, tem um canteiro, ele faz o canteiro e planta árvore. Quem é que desenha a malha viária no Brasil? É o loteador. A gente pega todos esses mapas legais aqui, Chicago, Nova York, né, Barcelona, que tinha lá um desenho. A cidade, né, a malha viária da cidade vai crescer assim. No Brasil, isso acabou há, sei lá, mais de 100 anos. Então, o que o poder público tinha que estar fazendo, ele não está fazendo, e o setor privado está fazendo. E o poder público chama de planejamento criar um monte de regras para os lotes privados que ele não deveria estar fazendo.
essa regulação do uso do solo deveria ser quase zero. Assim, isso não é planejamento urbano, ao meu ver. As leis de uso e ocupação, falando de Porto Alegre agora, falta aprovar as leis de uso, a LOUS, né? Leis de uso e ocupação do solo. Então isso aí não é planejamento. Não. Assim, forte, né? A gente teve uma, para mim, a gente andou no caminho certo. Sim. Em Porto Alegre. Por quê? Porque a gente teve uma simplificação muito grande. Perfeito. Das regras. E a gente teve uma redução das restrições. Né? Então tá, caminhou no sentido certo, mas assim, mas a lógica de o que a gente chama planejamento urbano é a mesma. Tá né? certo. Assim, o que é um plano diretor, como que a gente está agindo sobre a cidade, né? A lógica é a mesma. Melhorou? Melhorou. Né? Mas, assim, o caminho ainda... assim, o caminho... Mas tem uma dimensão da gente estar já nesse plano, eu acho que de forma geral até a gente pode puxar para o tempo contemporâneo e outras cidades além de Porto Alegre, a gente imaginar isso, né? O quanto a gente já está desenhando, ou está sendo desenhado esse planejamento que é mais sobre gestão propositiva e que abre, né, um viés daqui a pouco mais abrangente, menos, que daqui a pouco também vai requerer um nível de... Como é que chama quando a gente tem que ir lá, me fugiu a palavra, tem que ir lá olhar se a coisa foi feita, a gente estava falando ali antes. Fiscalizar? Então, um nível de fiscalização, daqui a pouco ter uma indução positiva maior para menos fiscalização da proibição. Tem uma ótica diferente, né, de constituir esses instrumentos, assim. Então, um instrumento em que tu gera oportunidades positivas para que alguma coisa dê certo, mais do que tu restringir e depois ter que fiscalizar. Eu acho que Porto Alegre avançou nesse sentido, assim, nessa nova revisão de agora. O que tu vê na escala do Brasil, vamos falar um pouco, assim, em termos desse planejamento que está mais alinhado com uma gestão urbana? Alguma cidade que tu nota que diz, essa cidade ela já pode estar como referência para a gente, ou a gente ainda não chegou a ser referência para nada? Horrível isso, eu acho que tem pedaços. Foi fatalista. Eu terminei a frase e disse, meu Deus. Assim, Retira a pergunta. É sempre difícil dizer, uma cidade, porque é melhor pegar, assim, pedaços, né, de políticas ou de departamentos. Sim, montar o mundo ideal. Com pedacinhos de cada uma, assim, né? Então, um exemplo. O IPUC em Curitiba é uma baita de uma referência. Pois é. Não sei quem é que conhece o IPUC, mas é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que existe há 60 anos em Curitiba, e ele foi criado basicamente como uma autarquia municipal com um corpo técnico próprio que tinha o objetivo de implantar o plano diretor, né? E esse instituto, ele conseguiu manter ao longo de 60 anos uma independência técnica. Ele conseguiu ter um corpo técnico robusto, né? E ele tem um total respeito do curitibano. Então, assim, a cidade reconhece o IPUC como uma instituição importante no desenvolvimento da cidade, e todos os projetos, né? Vou fazer um parque, eu vou criar um BRT, eu vou, né? Eu vou expandir a cidade. O IPUC está envolvido de alguma forma. Ele faz os projetos, ele coordena todos os trabalhos das secretarias, né? O que a gente não tem no Brasil, normalmente. As secretarias são meio ilhadas, os cargos dos secretários muitas vezes são políticos, né? Assim, quem é o secretário de mobilidade de Porto Alegre? Sei lá, entendeu? Né? É uma das secretarias mais importantes de uma grande cidade. Alguém sabe quem é o que ele faz? Que tipo de projeto tem, né? Assim, não... Então, assim, é preciso retomar, né, essa valorização técnica da gestão pelo município, né? Ou seja, e aí, assim, então quer dizer que Curitiba acertou em tudo? Não, porque, ao meu ver, eles estão presos a um formalismo muito grande, né? Eles desenvolveram lá a história do TOD, né? O desenvolvimento orientado ao transporte, vamos adensar ao longo dos eixos e tal, que é um desenho, né? E eles não conseguem mais sair daquilo, né? Até porque eles veem aquilo como um certo patrimônio
criado pela cidade, né? São Paulo tem a plataforma de gestão urbana, né, que tem uma série de indicadores legais, né, consegue acompanhar bastante coisa do que está sendo feito na cidade através dessa plataforma, né, que se coordena com outras, o GeoSampa, né, tem, claro, São Paulo é uma cidade gigante, tem um pouco mais de corpo para ter essas ferramentas, né, mas ao mesmo tempo, se a gente entra lá no gestão urbana, por exemplo, todos os indicadores são indicadores meio. Então, assim, o plano diretor está dando certo ou não? Né? O que é um indicador meio? Aí tem lá, número de unidades construídas nos eixos. Porque a estratégia do plano diretor era adensar a cidade ao longo dos eixos. Tá, ok. Então a gente está entendendo que a cidade está adensando ao longo dos eixos. Só que isso não é o fim. Alguém ganha alguma coisa se tiver mais densidade ao longo dos eixos? Não, né? O fim deveria ser algo palpável para a vida das pessoas. Tipo, o que essa densidade está produzindo? Isso, exato. Melhorou a cidade habitacional, melhorou a cidade a empregos, né? Enfim, como é que isso impacta na vida das pessoas, né? Porque, é mais denso, menos denso, isso não... Né? Ok, é uma métrica... uma métrica. Jane Jacobs diria que para os 5 pontos da diversidade funcionarem, a gente precisa ter a densidade suficiente. Sim, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que densidade por si só não significa nada. Sim, eu entendo o teu ponto e eu concordo também. E aí tu acha que nesse momento que a gente vive mais, vamos dizer assim, revolução tecnológica e tal, essa coisa da gente conseguir organizar melhor os dados e ter um gêmeo digital ou ter interoperabilidade, né? Essa coisa da palavra da moda, que a gente consegue juntar as secretarias e o secretário é esse que tu não lembra do nome, enfim, vamos lá que esses caras organizaram isso e deixaram essa plataforma aí com todos os dados, com a possibilidade, a capacidade deles serem, enfim, atualizados e tal. Isso poderia ser uma solução para essa, vamos dizer assim, transformação dos técnicos e reduzir engavetamento de projetos, porque talvez a verdade estivesse ali naquela dinâmica daquele mapa que a gente criou, né? Minha pergunta é, isso pode aumentar a eficiência independente da cadeira ou não? Tá, então, eu ia... porque tem um próximo passo da gestão, né? Porque, assim... Parte da gestão é análise, então tu tem os dados, a informação, né, os indicadores. E aí a segunda parte é, ok, cadê a capacidade para executar? Cadê a ação? Né? Então, assim, historicamente no Brasil, a gente vem perdendo capacidade estatal de ação, de fazer coisas. Né? Então, o Estado brasileiro, via de regra, ele se amarrou, né? Porque a gente vive no Brasil uma sociedade de desconfiança e muito menos uma confiança no Estado. Então a gente criou tantas amarras para o Estado que ele não consegue fazer absolutamente nada, né? Eu vou pintar o banco da praça, tem que fazer uma licitação e essa licitação precisa de um advogado para redigir um documento. O secretário está balançando a cabeça porque é assim, né? Vai demorar isso uns vai levar 2 meses ter um banco para fazer uma coisa totalmente simples, né? Então, assim, o que as prefeituras recorrem para fazer qualquer coisa? Né? Por que a gente vê uma onda? Não, por que a gente vê uma onda de parceirização, de adoção, de concessões, de PPPs, né? Para bypassar a forma de como o Estado faz as coisas. De tornar possível fazer as coisas. Para poder fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Possibilitar. Né? Então, assim, esse negócio de obra compensatória que se tornou praxe no Brasil, para mim é uma barbaridade, né? Porque, assim, é uma coisa totalmente... o cara constrói um prédio aqui aqui no Bonfim e ele vai pintar uma casa lá não sei aonde. Por quê? Porque, bom, o Estado não consegue fazer aquele negócio lá. Então ele, é mais ou menos o valor que eu precisava, então ele inventa uma demanda arbitrariamente pro incorporador. Isso faz no Brasil inteiro. E o incorporador não pode ser propositivo
Na demanda? Porque assim, o que seria, assim, digamos, o correto, entre aspas, né? Tá, se tem algum custo, alguma outorga, né? Porque é similar à outorga, é um pênalti que aquele empreendimento tem que tomar por algum motivo infraestrutural, etc. Bom, o ideal seria semelhante à outorga, como fazem em São Paulo. Então, tu paga uma taxa, né? Que vai para um fundo, como em São Paulo vai para o Fundurb, e esse Fundurb tem uma governança para investir em... Aí tem uma priorização de projetos, né? Que tu vai para atacar os principais problemas da cidade. Só que, enfim, não... tu bypassa, digamos assim, toda a forma de priorizar o investimento público, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gestão, ela tem a parte de análise, ela tem a parte de ação, e ela tem também a parte do gestor conhecer a realidade que ele está interferindo, né? Então, assim, eu dou esse exemplo sempre porque eu achei muito legal, que o Washington Fajardo, quando ele estava trabalhando no Reviver Centro, no Rio, ele era secretário de Planejamento Urbano do Rio, ele se mudou para o centro. Pegou uma malinha e disse, não, vou agora ficar, sei lá, um mês... Fazer uma observação participante. Centro, né? Foi morar no centro. Bom, como é que eu vou estar atuando nesse território sem conhecer ele minimamente, né? E aí, o que ele fez lá também para ter alguma forma de resultado? Foi também uma das coisas... Ele inventou coisas que eu nunca tinha visto antes, pelo menos, né? Ele fazia lá os mutirões de intervenção no centro. Então, ele chamava equipes de todas as secretarias, do pessoal do lixo, da luz, do saneamento, da calçada, da limpeza urbana, serviços sociais, patrimônio, todo mundo. Por quê? Porque no dia a dia, o cara, não, isso aqui é de não sei quem, isso aqui é de não sei quem, não é comigo. E tu não consegue fazer a coisa. Então ele literalmente botou, sei lá, 60 pessoas ao mesmo tempo na calçada do centro de Rio de Janeiro e disse assim, tá, esse buraco aqui, quem é que tá aí? Tá, de quem é? Esse poste aqui perdido aqui, de quem é que é isso aqui? Tá, tira isso aqui daqui. Tá. Sim. Essa placa aqui, essa pichação, vem cá, já pinta aqui. E foi, tipo, ganhando território, assim, no centro, porque era aquela confusão, né? E foi o jeito que ele... Mas foi um agente conciliador também, né? Ele botou ali a cidade em operação, assim... Não vou dizer em conflito, mas ele correu esse risco, né? Com certeza. No ano passado a gente fez, no Encontro Cidades Responsivas, a gente tinha um manifesto e abria com uma frase do Alain dizendo que a cidade, né, tem todo esse monte de inter-relações e inclusive deve estar preparada para o conflito, né? Então acho que, eu ia te perguntar quais são, etc, mas acho que tu já está colocando vários aqui na mesa, então não preciso te perguntar quais são esses conflitos, mas que sim, que a gente tem que... Acho que essa forma que o Fajardo fez foi uma das formas de... É um exemplo, né? De levar a coisa para frente. E eu disse tudo isso porque tu me perguntou dos dados. Tu lembra da minha pergunta? Sim. Depois... Tem que objetivar aqui. Muito bom, parabéns. Você falou um monte. Tu me perguntou dos dados. Eu não fujo da pergunta. Eu sei. Se herdasse a plataforma de dados. Então, o que eu quero dizer é que o dado, ele também é um meio. Né? Mas ele é insuficiente. Tem um monte de dado. Total. Né? Se tu não sabe o que fazer com eles, ele é só um dado, exato, ele é só um item, né? Mas falando do Fajardo, né, pegando o mesmo cara para costurar a nossa narrativa de dados, lá da pergunta que eu fiz há um ano atrás, tu falou que ele foi para o centro, fez essa vivência, observação participante, juntou os caras, fez um mutirão, mas ele também fez a plataforma Reviver Centro. Também fez. E ele soube fazer a pergunta certa para os dados quando ele perguntou, né, se o imóvel era de dono único e conseguiu ampliar, né, a atração e desenvolvimento para aquela área. Então, quer dizer, ele é um cara que circula... Sem dúvida. Né, nos dois mundos aí, né? Acho que isso aí é uma das habilidades do Fajardo, né? Eu acho que uma das habilidades do Fajardo é essa construção aí de circulação entre um corpo a corpo, aí vou para o centro, vou lá no mutirão, mas também tem essa necessária frieza das tabelas, né? E do olhar mais pragmático, que eu acho que sozinho não funciona, o outro lado sozinho não funciona também, então... Na verdade, costurar os mundos. Gente,
Eu tenho assim, algumas 8 fichas de perguntas para o Anthony aqui, mas né, a gente quer abrir a escuta, né, fazer um corpo a corpo aqui com o pessoal. Queria saber se alguém tem uma pergunta para o Anthony Ling, que além de mim, além das minhas, convidá-los a fazer alguma pergunta para o Anthony. Nem tudo é o sim. Acho que o pessoal tá meio assustado com as Eu acho que não, acho que o pessoal daqui do grupo OSPA já leu todos os artigos do Caos Planejado. Já ouviram todos os podcasts, então não tem. Tá tudo lá. Eu fiquei surpresa, porque eu achei que ia ter um monte de perguntas para ti aí. Mas então eu sigo, tá? Posso seguir aqui naturalmente. Então vamos retomar o início da nossa conversa lá, que na verdade não é que não tem planejamento, mas ele não deu certo, ou ele é mal feito, ou né, tem alguma coisa errada aí no caminho. Queria puxar contigo também um pouco sobre a formação dessas criaturas que estão desenvolvendo a cidade, arquitetos urbanistas, por exemplo, né? Que papel eles têm no desenvolvimento da cidade, tanto historicamente quanto na dimensão contemporânea. Quem são as pessoas que fazem a cidade atualmente, né? E qual é que é o protagonismo da arquitetura dentro desse sistema de fazer cidade? A gente está ensinando as pessoas a fazerem cidade corretamente. O que tu me diria disso tudo? Porque eu sei, o Antônio é nosso professor, tá? Ele me disse que ele não é para abusar dele, pedir para ele dar muita aula, né? Mas ele dá no MBA Cidades Responsivas a disciplina sobre planejamento mesmo, né? Uma cadeia de evolução crítica de planejamento, que aliás é muito boa. Então, assim, olhando para isso, né? Quem somos nós, arquitetos urbanistas, e estamos aprendendo e fazendo certo? E se não somos nós que estamos no protagonismo, quem é e por quê? Olha, tradicionalmente, o urbanismo e a arquitetura são colocados no mesmo saco no Brasil, né? E eu digo que isso eu acho que ajuda a confundir a pessoa, o estudante, né, que está começando a se interessar pelo assunto, no momento em que a cidade é tratada como um edifício ou um projeto, né? Inclusive se usa formalmente esse termo, o projeto de cidade, né? E tem coisas na cidade que precisam de projeto, porque um projeto tem um início, meio e fim, né? Na verdade, tudo que se faz em arquitetura tem um projeto. Todo mundo concorda que um projeto tem fim. Tudo que se faz... deveria ter, pelo menos. Mas eu digo assim, tudo que se faz em arquitetura tem um entregável muito claro visualmente e que vai ficar mais ou menos daquela forma durante a vida, por exemplo, de uma edificação ou de uma casa, né? Tu faz um projeto para que ele seja daquela... Né? Tu tenta conversar com o teu cliente, com as necessidades, né? Entender o entorno, o clima e, bom, eu vou fazer um desenho que vai ser uma instrução para uma pessoa construir alguma coisa física que vai ficar daquele jeito por décadas, né? E o estudante de arquitetura de urbanismo, e eu diria até a sociedade em geral, vê a cidade como um projeto. A gente vê inúmeras manifestações de arquitetos que são professores, inclusive, nos meios de comunicação agora, né? Falando sobre revisão do plano diretor, por exemplo, dizendo assim, não, a nossa cidade, esses bairros aqui estão bem já. Não precisa mudar eles são assim para sempre. Né? Assim, e isso, enfim, é uma opinião comum, né? Só que nenhuma cidade funciona desse jeito, né? Chegamos no fim aqui, gente, acabou. Aqui, ó, de agora em diante, as construções não mudam mais, as pessoas não mudam mais, não tem bebê que nasce, não tem gente que morre, não tem imigrante, não tem empresa que é aberta, não tem empresa que é fechada, a cultura não muda mais, a tecnologia não muda mais. É assim, tem que ser assim para sempre, né? E isso tenta olhar a cidade ou entender a cidade como prédios. Só que a cidade não é prédios. Os prédios têm que refletir o que as pessoas querem, né?
Os prédios têm que ser de uma função que é a vida das pessoas na cidade, né? E essa visão coloca os prédios acima do que as pessoas querem, né? Ou seja, uma configuração espacial específica construída está acima do que a sociedade em geral gostaria, né, de necessidade naquele momento. Tem uma aguinha ali. Então, já tomei tudo. Então, quando a gente volta para o estudo da arquitetura e urbanismo, né, a gente tende, e isso é muito modernista, né, isso é um vício que vem desde, sei lá, 1920, com a introdução do modernismo, que olha para a cidade, de fato, como um objeto a ser construído. Uhum. E embora a gente tenha mudado os parâmetros da construção dessa cidade, por exemplo, a gente estava falando de Curitiba antes, né? Ok, não vai ser uma setorização extrema, vai ser os prédios perto das estações de ônibus, e daí com casinhas a 3 miolos de bairro com 3 quadras para dentro, né? A gente mudou os parâmetros, mas a forma de pensar é a mesma, né? A gente está buscando, no fim, uma forma final, né? E esse é um dos motivos, por exemplo, pergunta assim, mas Anthony, o que tu acha, por exemplo, de form-based codes, né? Ao invés de a gente ter um código de zoneamento ou alguma coisa assim, que são parâmetros, a gente define a forma primeiro do que a gente quer como cidade. Só que a forma não, sabe, é uma coisa totalmente arbitrária. A forma tem que refletir o que as pessoas querem. E isso o planejador não sabe, a priori. Né? Por quê? Porque a cidade segue demandas de mercado, das pessoas. Né? Então, assim, de repente, alguma região da cidade... Um exemplo, né? De repente, uma região da cidade tem novos negócios abrindo, novos investimentos, essa região se torna super atrativa, né, para mais gente e tudo mais. E aí ele disse, não, mas ela não pode ter nenhuma mudança no seu espaço físico para refletir aquela nova realidade. O que provavelmente vai acontecer? Tu vai deixar de capturar novos investimentos porque tu não consegue adaptar aquele espaço para aquelas novas demandas, e ao mesmo tempo, provavelmente tu vai ter um aumento de preço desproporcional porque tu não consegue ofertar mais espaço naquela localidade. Porque o desenho não permite. Porque o desenho não permite. O desenho restringe. Então, assim, a ideia de olhar para a cidade como uma forma construída final desconsidera dinâmicas de preço e dinâmicas de mercado. Por isso que o trabalho do Alan é tão relevante. Né? Sim. É uma ilusão, né? É uma ilusão isso. A gente passou por isso e, enfim, a gente tá... Parece que ainda tem gente insistindo nesse modelo, né? A gente tenta transformar. Eu até fiquei refletindo sobre a questão que tu colocou ali sobre o edifício é mais estático em termos de transformação do que a cidade. Acho que ele sofre lá, as suas transformações. Sim. Anyway. Botar o split, né? Botar o split na botar fachada. O split na fachada. Vai fazer um puxadinho, vai ter alguma coisa. Mas tem menos impacto, né, na cidade. Enfim, assim, o desenho dinâmico da cidade impacta muito mais do que a transformação na unidade habitacional. Eu vou te perguntar uma coisa, mas eu já sei a resposta, né? Eu queria que tu me dissesse quem é a referência de urbanismo, de ação e de instrução conceitual contemporâneo, assim. Contemporâneo, o Alan, né? Então, assim, o Alan, ele é um cara que... não sei se todo mundo aqui vai conhecer, mas acho que hoje ele deve ter uns 85 anos, algo assim. Eu diria 84. Mas eu não sei. Eu acho. Ele teve uma vida profissional muito extensa, né? E ele só começou a produzir uma forma mais acadêmica, sei lá, depois dos 70 e poucos anos. E eu conheci o trabalho dele, acho que faz uns 15 anos, através de uns primeiros papers que ele escrevia ou coautorava. E foi interessante, porque assim, foi um dos primeiros textos que eu comecei a ver que, olha, essa pessoa, né, era um arquiteto que entendia essas dinâmicas de preço, de mercado,
que na comunidade da arquitetura e do urbanismo é incomum. É incomum pela nossa educação, nossa instrução, né? Então, assim, a gente é treinado para atuar na cidade, fazendo, por exemplo, grandes projetos de desenhos, né? Desenhos de parques, e aí a gente coloca os prédios do jeito que a gente quiser, né? É como se todo mundo, né, o estudo de urbanismo no Brasil, a gente está desenhando como se fosse o aterro do centro administrativo, né? Assim, aqui vai ter um aterro e aqui tu bota aí os prédios. Que não deu certo, né? Do jeito que tu achar. Não deu certo, aquele desenho de projeto original nunca saiu, né? Agora estão dizendo que vão levantar o centro administrativo com uma PPP, mas eu não sei. Sim, o que é ridículo também, né? Eu não sei, tu acha? Assim, eu não sei, não vi direito. Não, só vi que estão lá mostrando a foto dele como projeto original, dizendo que vão subir os 10 andares. Pois é, esse negócio de projeto original é engraçado, né? Então, assim, nada mudou de 60 anos pra cá, pra gente chegar e dizer, não, vamos fazer o projeto de 60 anos atrás, porque era o melhor que a gente podia pensar para aquele lugar, era aquilo, né? Então, assim, sabe? Eu acho que ele tem mais uma coisa de branding, né? Aquele edifício virou uma coisa também muito representativa, simbólico, com a coisa de descer a rampa de skate. Agora a gente vai, né, deixar ele mais alto, porque na época do projeto era para ser o mais alto dos mais altos de todos os tempos, do nosso contexto, né? Então acho que tem isso. Mas enfim, teve uma série de projetos para aquela área de fato. Tiveram ali uns 5, 6 projetos para aquela área. Eu digo assim, com tudo que se aprendeu em urbanismo nos últimos 60 anos, né? Pô, todo mundo sabe que aquela área ali é terrível de acessar, não tem nenhuma atratividade, né? Tem aqueles descampados, né? As distâncias são enormes, né? Aquele planejamento modernista. Pô, corrige isso, então. Né? Mas não, vamos fazer o projeto original, né? Mais importante o projeto do que endereçar necessidades atuais, né? É a mesma coisa. Né? Não, acho que pode ser. Falando do Alain Berthaud, ele comentou com a gente aqui outro dia que ele tem mais receio do envelhecimento populacional do que da inteligência artificial. Quais são os teus receios aí para a cidade contemporânea e para o futuro, Anthony? Eu concordo com o Alain. Eu concordo com a Alain. Porque, assim, a gente passou toda a humanidade, né, com crescimento populacional. Literalmente, toda a história da humanidade é uma história de crescimento populacional. Toda a história de urbanização é uma história de crescimento populacional. Né? Todo o conhecimento acumulado em urbanismo é para lidar com o crescimento populacional. Expansão urbana. Né? A gente fala sobre expansão urbana. E nas próximas décadas, as cidades vão começar a diminuir. A gente está adiantado aqui, a gente é mais esperto. Porto Alegre essa é a doença mais grave, né? A doença mais grave de uma cidade é a perda populacional. Então, para mim, assim, tem 2 jeitos de medir a atratividade de uma cidade, que é número de pessoas e preço. Os 2 são indicadores de atratividade. Né? Pode ser uma cidade bem pequenininha, que é carésima, né? Ou uma cidade gigante, sei lá, Lagos, né? Que é uma cidade, é uma loucura, né? Assim, cresce, é um crescimento populacional absurdo, assim, mas é aquela bagunça, né? E as cidades, a gente já começou a entrar numa fase em que é o rouba-monte. É uma população que não vai crescer, né? Então, quem é que vai levar as pessoas? E normalmente vai ser as cidades grandes. Né? E aí às vezes falam assim, não, mas Curitiba está com a população estagnada, Belo Horizonte também, São Paulo está crescendo mais ou menos, Porto Alegre também. Mas isso não é verdade. Não. Porque uma cidade não é um município. A gente confunde cidades de municípios. Município é uma entidade administrativa com linhas arbitrárias. Até quando botam lá assim, qual que é a densidade demográfica de Porto Alegre? Aí junta lá toda a zona sul, toda a zona rural e tudo mais. Aí divide a população pela área e dá um número lá embaixo, assim, né? Isso não tem reflexo nenhum, né? No que é a vida da cidade de fato.
A cidade, que se a gente for pensar no conceito do Berthaud, que cidades são mercados de trabalho, conectados por redes de transporte, etc., né? As cidades têm que ser definidas pelas suas regiões metropolitanas, né? Ou pelas suas conurbações, né? Assim, não faz sentido eu dizer, para pegar São Paulo, que tem só 10 milhões de pessoas, e dizer que as 10 milhões de pessoas dessas cidades que estão crescendo rapidamente ao redor de São Paulo não fazem parte da mesma cidade e deve ser totalmente desconsiderado, né? Então, por que as cidades núcleo das regiões metropolitanas não estão crescendo? Porque, de alguma forma, elas não estão conseguindo atender, numa relação custo-benefício, né, as pessoas que estão sendo atraídas para essas regiões metropolitanas. Ou seja, a pessoa que vem aqui para a região de Porto Alegre prefere ir para Canoas, Gravataí, Cachoeirinha ou Viamão do que Porto Alegre, porque para essas pessoas o custo-benefício é melhor. Ela diz, não, eu vou pagar metade do preço para estar lá e gastar esse tempo de transporte para trabalhar em Porto Alegre muitas vezes, né? Porque Porto Alegre ficou cara para essas pessoas, né? A gente expulsou essas pessoas para a região metropolitana. E as cidades, essas cidades polo, como chamam, né, elas têm feito isso, né? Através de regulações do uso do solo que limitam o crescimento da cidade. Então, assim, eu não tenho dúvidas que São Paulo, que Belo Horizonte, que Curitiba teriam muito mais gente se tivesse eliminasse essas restrições artificiais à oferta à moradia, né? Assim, é uma coisa meio autoevidente, né? Então, esse é o ponto focando em cidades grandes, né? Daí, voltando ao cenário macro, é um cenário de rouba-monte, né? Então, assim, a perda populacional nesse cenário é a pior de todas. Porque, cara, como é que tu reverte isso, né? E o próprio Alain falou, ele fala em algumas entrevistas, né, que quando ele trabalhou na União Soviética, algumas cidades eram criadas totalmente artificialmente, né? Criar uma fábrica e tal, eles mandavam um monte de gente morar num lugar, e depois que a União Soviética acabou, eles tiveram que fechar essas cidades. E chamaram ele para dizer, tá, como é que eu fecho uma cidade? E ele disse, eu não sei, não posso ajudar vocês, desculpa. Né? Então, assim, se a gente considera que o cenário é esse cenário, né, a gente tem que começar a pensar seriamente em atratividade, né? O que torna uma cidade atrativa? E aí tem oportunidade de trabalho, né, abertura de negócios, cultura, né, turismo. Aí cada cidade vai ter o seu... né? E isso é relevante, né? Isso é relevante. Acho que uma das discussões que estão assim bem quentes, eu acho, na discussão do plano diretor de Porto Alegre hoje, é essa questão da perda populacional. Mas, por que estão incentivando? Eu digo incentivando porque na verdade é tirar restrições, né? Ou reduzir restrições. Por que estão incentivando mais construções? Se a gente está perdendo gente, quase como se, tipo, a gente está perdendo gente, dá tudo certo, sabe? Só construir menos. Ou sei lá, vamos começar a demolir prédio. Sabe, como se fosse assim, não, a gente está perdendo gente, então tem que ser outro jeito de pensar, porque a gente vai continuar perdendo gente. Não! A gente tem que entender por que a gente está perdendo gente, e a gente tem que tomar ações urgentes para parar de perder gente. Né? E eu acho que, assim, o caminho correto, né, que eu acho que estão acertando, é assim, não, vamos então reduzir o custo de atrair mais gente para cá. Né? Porque, assim, traduzindo o que a lei de uso e ocupação do solo está tentando fazer é isso. Vamos reduzir o custo de vir para Porto Alegre. Né? Vamos tentar estancar essa perda populacional e, quiçá, atrair mais gente de novo. Né? Então, isso é importante. Então, a preocupação da Alain é claríssima. A gente vê as taxas de fertilidade baixíssimas. Eu ia falar isso também, né? A gente também tem uma cultura aí
procriação que está E não, transformando. e não deve mudar no Sim, curto prazo. eu acho que não. Tem regiões ainda do país, a gente fez um trabalho, acho que em Goiânia, acho que lá no Goiás, que a pirâmide etária tinha uma base bem larga, surpreendentemente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, as pessoas ainda estavam muito procriantes em quantidade. Mas, isso aí, para tu pensar no futuro da cidade, tu vê que essas pessoas, se elas não forem embora, né, elas podem estar aqui, né, trabalhando, gerando economia, emprego, enfim, consumindo, sendo feliz, né? O preocupante disso é o seguinte, que depois que se entra numa tendência de taxa de fertilidade baixa, até agora, pelo menos, nenhum lugar conseguiu reverter isso. N países têm políticas, não, vamos botar a escola de graça, a melhor escola, atendimento para as gestantes de graça, Sim. não precisa trabalhar, a gente dá tudo para tudo. A gente te dá dinheiro se tu procriar. A Dinamarca lá é o melhor lugar do mundo para ter criança. Não, não vou ter criança. Então, assim, em termos de crescimento populacional, o que as cidades vão ter é migração, só. Né? Então... Mas, Anthony, deixa eu dar uma virada na conversa só, depois vou chamar vocês de novo, tá? Para ver se a gente, se tem alguma outra... Se vocês se animam a fazer uma pergunta aqui pro Anthony. Mas a gente falava ali no início desse fio que levou esse papo agora de procriação. Nosso negócio era habilidades do arquiteto urbanista, formação da arquitetura e tal. A gente está falando assuntos aqui que sabemos não são tratados atualmente de forma consistente dentro, né, das instituições de ensino. Não falo por mim, nem por nós aqui, porque a gente trabalha muito isso, né, nas cidades responsivas, mas eu estava me lembrando hoje de tarde, conversando com o pessoal, estava me lembrando, quando eu estava na faculdade, faz bastante tempo, cortaram a disciplina de Sociologia Urbana da matriz, tá? Eu achei, porque tinha me dado uns insights, a gente tinha lido Calvino, tinha achado legal, tinha ajudado meus projetos, enfim. Pensei, poxa, e aí eu vi uma citação do Renzo Piano na época que dizia, a arquitetura é uma disciplina difícil, é preciso ser bom historiador, bom matemático, bom filósofo, bom economista, bom artista, né, bom, enfim, aí era bom matemático, bom compositor, daí muitas coisas boas ao mesmo tempo na mesma pessoa. Era a frase do Renzo Piano que eu achei sensacional, saí colando pela faculdade, porque, né, estavam reduzindo a nossa matriz e eu tinha que me manifestar, mas isso foi muito tempo atrás, hoje em dia eu fico mais calada. E aí, na época, eu pensei, puxa, me senti meio super-herói, assim, sabe? Pô, sou tudo isso, né? Olha que demais, meio Leonardo da Vinci, assim, pá. Arquiteto é né, aquela criatura completa, assim. E agora, né, o arquiteto urbanista é essa criatura completa, ele precisa ser essa criatura completa, ou a gente já entendeu que a cidade é um sistema de agentes, cada um tem as suas habilidades, e dependendo do que tu for me responder, do escopo da nossa formação, qual seria a prioridade dentro dos fundamentos que formam um arquiteto urbanista no século XXI? Assim? Para mim, a gente podia dividir as disciplinas, assim, como é em outros lugares. Né? Ou o urbanismo ser uma especialização, ou ser um curso à parte, ou uma formação de ensino superior à parte. Né? Justamente porque as habilidades exigidas são totalmente distintas. Totalmente não, mas muito distintas. A gente se considera uma escola de urbanismo aqui no Instituto. Nesse cuidado viés. com o MEC. Cuidado com o MEC. É que a gente não atende ao MEC. Sim. O dia que vocês forem discutir isso com o MEC, aí vai ser outra conversa. Não sei se esse dia vai chegar. Mas assim, vai pensar. O urbanista, ele precisa de um entendimento espacial muito bom, né? Mas ele também precisa de um entendimento de economia e de sociologia e de história muito bom. Né? Agora, as habilidades da arquitetura estão muito mais associadas ao construir. Né? Assim, pelo menos eu vou lembrar da universidade que foram disciplinas muito úteis, né, para o exercer da arquitetura. Tipo, elétrica, estrutural, né?
aquelas modelagens solares da edificação, né? N coisas, paisagismo, né? Entender as espécies de plantas que tu vai colocar numa ambientação. Tem uma atribuição da muito arquitetura mais voltada ao desenho do projeto, e esse projeto é mais estático do que o dinâmico da cidade. Então, a gente estava falando antes que a cidade a gente não desenha, a gente não projeta como um edifício, né? Exato. Teve isso aqui, esta noite. Então, assim, o entendimento territorial do urbanismo está mais ligado até à geografia, ao meu ver, né? De entender relevo, de entender onde estão os rios. Né? Porque, assim, por exemplo, teve enchente em Porto Alegre. O que um arquiteto tem a dizer sobre a enchente? Nada. Vocês acham? Isso foi forte, foi até outra vez. Dentro da minha educação, dentro da educação que eu tive na Universidade de Arquitetura e Urbanismo, nada. Agora, vamos ter um entendimento claro sobre hidrografia, hidrologia, né? Sistemas de proteção, rios, chuvas, escoamento do solo. Isso é geografia. Né? Isso se aprende na universidade, mas tu sabe que de geografia. Eu não tive isso, não sei se tu teve, mas eu não tive. Não, mas é que já faz muito tempo, né? As coisas mudam. Não, mas assim, sabe que no MBA Cidades Responsivas a gente fez a banca da turma 5 durante as últimas 2 ou 3 semanas. A gente teve banca e uma menina apresentou um trabalho no qual os artefatos, que a gente diz, os edifícios mesmos, deveriam se preparar a partir de determinados parâmetros para a identificação de catástrofes, e daí não era só água, era seca também, era outras coisas que elas... E aí na hora e elas tinham desenhado isso, uma guria fez sozinha, ela tinha desenhado isso para... isso é para eu vender para o sistema de planejamento, para ele fazer com que os equipamentos urbanos tenham essa qualidade adaptável para que, se houver uma catástrofe, eles estejam livres para atender as pessoas. Então, que a gente questionou, mas o fundamento não seria justamente a gente não precisar que as pessoas saiam dos seus edifícios para ter um equipamento, né, que atenda. Então, assim, a ideia dela era muito boa, mas o direcionamento que ela deu, acho que a gente pode melhorar. Inclusive, assim, vai ser um plugin que a gente vai ter para alguma coisa, um plugin não, como é que a gente... Cadê a Marina? Marina, sinto falta. Tá lá. Como é que a gente falou do Revit, de ter um plugin dentro do Revit, né? Então, e a gente falou também que no sistema na hora do licenciamento, daqui a pouco tem algumas características lá de edifícios que atendam, né, algumas demandas que vão ajudar. Então, assim, daqui a pouco o fenômeno esse que a gente está falando do ambiente, ele pode estar sendo lido no artefato, no edifício em si, quanto de forma mais complexa no sistema da cidade. Eu acho que tem uma coisa de como ele é absorvido dentro de cada uma dessas habilidades da arquitetura e do urbanismo. Mas essa é uma discussão, né? Separar a arquitetura do urbanismo. A arquitetura se formou da engenharia e da belas artes, né? E os urbanistas botaram... Quer dizer, assim, historicamente, a gente já tem esse fight aí há algum tempo e a gente continua no ringue, né? Porque não... né? A gente não muda esse... Tu falou que era culpa do MEC. Não, é que muda um pouco de país para país, né? Tem países que têm trajetórias de formação não tem MEC, bem distintas. Não, o meu ponto era só esse, assim, que como a gente está tratando de objetos com naturezas, ao meu ver, distintas, né? Um é escopo fechado, mundo físico, outro escopo aberto, mundo social, né? Porque, de novo, né? Mais importante da cidade são as pessoas. A entender, saldo migratório, crescimento urbano, atratividade, preço, né? Não tem um desenho final, né? Tem que gerir isso ao longo do tempo. Um jogo infinito. São problemas diferentes, né? E o Alain Berthaud começa o livro dele como um convite à aproximação entre arquitetos urbanistas e economistas. Porque ele vê as duas disciplinas ilhadas, digamos assim, né? Os economistas muitas vezes ficam fazendo essas análises, publicam papers que ninguém fica sabendo e não atuam na cidade. Não cruzam os mundos, né? E não espacializam, né? Eles têm uma dificuldade maior também de espacializar
os insights, né? E a intersecção entre os dois é muito produtiva nesse sentido, né? E vocês fazem um trabalho excepcional aqui, né, tentando incorporar essas habilidades junto com a camada de tecnologia, né? Acho que isso é fantástico. Obrigada, Anthony. Não esperava esse elogio. Legal. Assim. Gente, vamos aproveitar o Anthony aqui. Eu sabia. Então, vou eu mesmo aqui me mexer. Tivesse que escolher para ser o que você entende como o maior problema da cidade, você acha que ele é político, que faltam iniciativas como a do Fajardo? Você acha que ele é técnico, que faltam institutos ou secretários mais bem preparados ou pessoas ali? Você acha que é jurídico, que é instrumentação, que é excesso de lei? Você acha que é econômico, que é falta de dinheiro na cidade? Ou você acha que é cultural, que é um problema das pessoas de entenderem a cidade para pessoas, o nimbismo e afins? Olha, eu acho que desses que tu citou, acho que é mais cultural. Porque, primeiro porque, assim, o político responde ao que o eleitor quer. Né? A gente vê essa briga aí na Câmara de Vereadores. Os vereadores estão tentando atender a sua base de eleitores. Né? Então as pessoas realmente, por mais absurdas que são as coisas que as pessoas estão defendendo na Câmara, tem um monte de gente que acredita naquilo. Por isso mesmo que eles estão tentando dar voz, né, à sua base de eleitores. Então, assim, primeiro que a política eu vejo como um reflexo dos interesses e do conhecimento das pessoas. Não é dinheiro, porque a gente sabe que dinheiro tem, né, só está indo para as coisas erradas. Né? Às vezes, não, mas tem muita corrupção, Tony. Tem, mas não é o principal problema. Né? O orçamento é muito grande. O que é desviado em corrupção, né, é pequeno em relação ao impacto que poderia ser gerado se todo o orçamento estivesse sendo priorizado, digamos assim, da maneira mais eficiente possível. Né? E hoje, há, 20 anos, acompanhando o debate urbanístico, né, e tentando avançar o debate urbanístico, o entendimento das pessoas que são os eleitores, são os cidadãos, que são os que acabam movimentando a política pública é perto de zero, sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Por isso, por exemplo, que, quando tem recurso para fazer alguma obra de transporte, a gente faz viaduto, a gente faz túnel, né? A gente alarga alguma via da cidade. Né? O pessoal está rindo porque tem um grupo aí que eu fico o dia inteiro falando que não pode mais fazer viaduto. Né, mas sai na rua e pergunta, o que tu acha que... Pega qualquer engarrafamento de Porto Alegre, vai ali pro motorista, tu acha que tinha que ter um viaduto aqui passando aqui por cima? Aprovado. Então, as pessoas defendem isso. Né? As pessoas, por exemplo, ciclovias, implantação de ciclovias, as pessoas não querem. Elas não querem ciclovia. É um dos menores custos, não ocupa nada de espaço. Né? Para mim, assim, é um dos fatores custo-benefício, digamos assim, de maior resultado. As pessoas não querem. Né? Então, o entendimento, justamente por causa disso, né? É um entendimento de N... é uma concatenação de efeitos muito grande para a pessoa olhar aquilo, como é que isso aqui vai gerar alguma coisa, né? E a gente ainda tem um reflexo da cultura que foi, né, o imprinting cultural que a gente sofreu com esse planejamento urbano modernista aí, que foi uma das maneiras que a gente errou um dos nossos planejamentos errados. A gente que ficou é muito 50 anos ensinando e exercendo um planejamento urbano modernista que criou toda uma geração uma geração cultural de rodoviaristas, assim, né, que vai passando isso até dentro de casa. Né? É o pai que fala para o filho que está no trânsito e tinha que ter um viaduto aqui. Né? E aí o filho ouve aquilo. Meu pai falou a vida inteira que tinha que ter um viaduto. Acho que tem que ter um viaduto.
Né? E assim, a transmissão do conhecimento é lenta, né? Muito lenta. Aqui, né, a gente tem exemplos de cidades no mundo, né? A Seul, na Coreia, aquele exemplo emblemático do pessoal ali que tirou o viaduto, né, resgatou o rio que passava e o viaduto foi construído em cima e criou o parque linear. Tem gente que já está, inclusive, pensando de infra-arquiteturas da paisagem, né? O que eu vou fazer com esse viaduto quando ele não existir mais? Porque, afinal, não é a solução para a cidade contemporânea. Então, as pessoas Mas essas iniciativas normalmente encontram muita resistência. Exato. Normalmente são eu concordo políticos 100% contigo que é cultural. compram umas brigas gigantes, sabe? Eu lembro, eu morava em São Paulo quando o Haddad era prefeito. E ele foi um dos que mais defendia assim, a expansão da malha cicloviária de São Paulo. O que ele sofreu por causa disso? Mas foi uma briga que ele comprou. Porque, de repente, a bicicleta virou uma coisa do PT. Andar de bicicleta, tu anda de bicicleta, tu só pode votar no PT. É assim? Sabe, cara, o nível zero de debate. Né? Sim. E aí, independente do espectro político, né? O Bloomberg, em Nova York, lá quando fizeram Times Square, não queriam fazer Times Square. Aquela praça lá, com mobiliário, e como é que é, o Snorreta, ninguém queria aquilo ali. Achavam que, não, o trânsito, né? E aí, enfim, é o que ela fala, olha, 10 anos atrás nos chamavam de louco, hoje ninguém quer tirar. Né? Então, esse cara tem que ir contra o sistema. Entendeu? Tem que comprar brigas. Acho que tem também o cara lá que foi prefeito de Medellín, o Peñalosa, que ele comprou aquela de proibir estacionamento de carros nas calçadas, que as calçadas eram estacionamentos. O cara também foi impeachmentado praticamente. Então, assim, respondi, me meti na resposta. Acho que é o Efreu, né? Leva, por favor. Primeiro, o nome, vou elogiar o nome Caos Planejado. Já existe há bastante tempo, mas eu não fiz esse elogio público, que eu acho genial, justamente porque combina uma ideia dessa força emergente do caos com a possibilidade de um planejamento. Não parece fazer sentido nenhum que se planeje como os modernistas em algum momento disseram, como Le Corbusier disse que o arquiteto e o urbanista são um só, são o mesmo, e fazer a cidade é a mesma coisa que fazer uma cozinha com seus contenedores e ligações entre as partes. Mas se não fizermos nada, as coisas vão acontecer de alguma forma. Tinha um colega meu lá na UBRA que falava que o urbano é um monstro incontrolável e por isso ele preferia se ater ao objeto. E aí não se metia com o urbanismo. Tá cheio de gente, arquitetos urbanistas, ou legisladores, ou administradores, que estão aí resolvendo o que fazer com a cidade sem ter as informações necessárias para entender o monstro incontrolável e tentando controlar o monstro. Então, tentar controlar o monstro é uma coisa meio impossível, então vamos entender e vamos respeitar e vamos trabalhar junto com ele. Agora, trazendo assim para uma situação mais atual aqui da nossa cidade, a gente tem uma cidade que está perdendo população, Porto Alegre, mas tem uma região metropolitana que aumenta de população, como tu disseste. E tem aí intenções de legislação nova, de tentar adensar em partes mais consolidadas, mas o mercado é que vai definir isso de alguma forma. Tem que ser possível que as pessoas venham morar. E para uma alta renda existe um espaço na cidade, para uma baixa renda existe um espaço nas periferias. Uma renda mediana é o mais difícil, que se ocuparia justamente esse meio já consolidado, onde já está cheio de construções feitas. Também a configuração da malha é um fator determinante para a localização das pessoas e das atividades no espaço e para os deslocamentos. E aí, nessas conversas antirrodoviaristas, fica assim a ideia: se a gente não mexer na malha viária, e a malha viária não é só carro, é a malha que organiza todas as outras funções. Se a gente não mexer nela, a cidade vai se auto-organizar de uma maneira decente ou não, porque tem essa questão de adensar, possivelmente aqui numa região mais central,
mas a cidade está sendo feita por gente que vem de fora nas periferias. Tá? Eu trabalho diariamente liberando dinheiro para construírem Minha Casa Minha Vida nas bordas aí. E aí o desenho dessas novas urbanizações é feito pelo loteador. E não tem nenhum plano de ligação de umas partes com as outras e de uma cidade de um município com o outro, né, da região administrativa com a outra. Porque se as pessoas estão morando numa cidade e trabalhando na outra, como ficam essas ligações? E quando a gente fala em não mexer em infraestrutura viária para o automóvel, aqui no centro da cidade a gente vê possibilidades de não precisar do automóvel. Mas e essa população que está lá na periferia, na borda, e que tem que se deslocar, porque os trabalhos estão nas regiões centrais, né? Aonde o planejador vai entrar nessa história? Tenta montar a equação na tua cabeça e nada fecha. Isso. Tá? Vamos lá. Equação entre o mercado, o planejador e o sistema, que é a malha que está aí. Então primeiro, isso que tu falou, na verdade, é o que a gente tinha que estar planejando e a gente não está. E aí, voltando à questão anterior, né? Bom, o que a gente planeja, o que a gente projeta? São objetos físicos, bom, não sempre físicos, mas objetos que têm um resultado final previsível. A malha viária é um exemplo, né? Então, o poder público precisa projetar, planejar a malha viária. Precisa projetar, planejar a infraestrutura, né? Precisa ter uma coordenação metropolitana para integrar os sistemas de transporte. Alguém discutiu isso no plano diretor? Não. A gente já discutiu 10 anos de plano diretor, a gente não discutimos isso. Né? Então, assim, sim, né, isso a gente tinha que estar fazendo. E a gente não está. A parte da urbanização periférica é um problema seríssimo no Brasil, acelerado por uma política habitacional federal, que a gente não controla a nível municipal. E é terrível isso. Porque todo o desenho dessa política habitacional é baseado em entregar unidades, independente de onde elas estejam, né? Então, os construtores compram a terra mais barata que eles conseguem encontrar, minimamente conectadas nas cidades, às vezes nada conectadas na cidade, né? E conseguem financiar com valores subsidiados, e as pessoas compram porque é o que resta, é o que tem. Né? Então, assim, não é uma política habitacional bem desenhada. A gente está construindo, a gente está agravando segregação espacial com esse tipo de política habitacional. Né? Então, outra coisa que eu diria assim, olha, teria que mudar radicalmente o foco da política habitacional, que para mim deveria ser urbanização de territórios de favela já consolidados. Se a gente gastasse os mesmos bilhões que a gente gasta em construir unidades novas, em aceitar que os, 20 milhões de pessoas hoje no Brasil que moram em área de favela têm direitos e que são comunidades que deveriam ser integradas ao resto da cidade e que deveria ser provido a infraestrutura adequada para as pessoas e oferecido crédito para elas reformarem suas casas, né? A gente teria uma vida muito melhor das pessoas onde elas já estão, né? Não precisa mandar ela para o Cafundó de Judas para ter uma unidade melhor, né? Ela já está conectada à sua rede social e sua rede de empregos, né? E, aí um tema ainda mais contemporâneo, a gente vai impedir a expansão das facções e das milícias, que hoje, para mim, é um dos maiores riscos que o Brasil corre. Então, assim, as facções não têm mais suas receitas do tráfico. Um percentual relativamente pequeno das facções que vem desse tipo de atividade ilícita. Né? A principal receita delas é de controle territorial. Quer dizer, não, essa comunidade aqui é minha, eu vou cobrar a taxa do gás, taxa da luz, taxa da água, inventa um monte de taxa, tem lá 50 mil pessoas morando, receita recorrente, como dizem no vocabulário das startups, né?
e o Estado não está lá dentro. Pronto. Né? A gente estava falando antes, né, Anthony, do Favela Bairro, que foi implementado aqui, quer dizer, foi construído, como é que é o nome mesmo No Rio de Janeiro? do César autor, Maia? o César Maia, Sérgio Magalhães. criou o projeto Favela Bairro e que aqui não foi para frente, que era basicamente infraestruturas, né, e que não foi para frente por conta das milícias e que foi um modelo adotado em Medellín, que lá funciona lindamente, né? Então, não que lá não tenham as suas, não tem as suas dores. Virou de fato uma política de Estado. Né? Olha, esse é o jeito que a gente vai interferir no sentido positivo, né? Interferir nessas áreas. Virou uma política de Estado. Ao invés de, vamos construir 6 milhões de unidades habitacionais totalmente descoladas de emprego, de transporte, de serviço público, né? Que a gente sabe que é uma Minha Casa Minha Vida. Né? Então, assim, cara, do jeito que está hoje, realmente, é uma equação que não fecha e não está fechando. A observação é muito bem feita, né? Só que daí tem que desfazer um monte de coisa que a gente está fazendo há décadas. A conversa sem fim. A gente poderia continuar aqui, gente. Não vai ter bala de prata, tá? Senão... A conversa sem fim. Mas assim, gente, a gente já está 1h30 aqui nessa charla. A gente vai se encaminhando para o final, Anthony. E antes da gente se despedir, eu queria que tu me dissesse quais são os planos para o futuro do Caos Planejado. E depois, uma última pergunta, assim. Não, o Caos Planejado, né, como eu falei no início, é uma plataforma de conteúdo. E a gente não é ninguém é jornalista, digamos assim, né, da equipe do Caos Planejado, mas a gente tem que lidar com os desafios atuais da comunicação e do jornalismo. Né? Então, o universo das redes sociais hoje é totalmente diferente de quando a gente começou. E é um desafio para a gente, enquanto Caos Planejado, se adaptar a essa realidade. Né? Então, imagina, começamos como blog, como site, com artigos, e hoje a gente está num mundo em que as pessoas não leem mais artigos. As pessoas leem uma sequência de 8 cards no Instagram. Ou o resumo do Cloud. Né? Então, assim... Do GPT. Não sei qual é que tu usa dele. E essas tendências vão mudando ainda, né? Essas tendências ainda vão mudando. Então, assim, até 1 ano e meio atrás eram Reels. Né? Eram vídeos, né? E a pessoa aparecia e tal, não sei o quê. Agora, não é mais. Mudou o algoritmo, não sei. Não sei. E aí, agora é o carrossel. Tipo assim. Cara, por incrível que pareça, a gente gasta tempo no Caos Planejado discutindo esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente está competindo por atenção com o nosso conteúdo. E a gente tem que ver como é que a gente torna esse conteúdo, como é que a gente faz esse conteúdo chegar nas pessoas. E por muito tempo, por mais de 10 anos, eu era um purista. Eu dizia assim, não, o Caos Planejado é um site. As pessoas têm que entrar no site para ler. Né? Porque é ali que está o conteúdo de verdade e tal. A gente tem que fazer, as mídias sociais têm que levar a pessoa para o site. Tu tentou? Tentei por muito tempo. Sim. E eu desisti. Sim. Aí eu comecei a ver veículos de comunicação que estão dando muito certo. Eu não sei quem é que assina ou conhece o The Free Press nos Estados Unidos. Eu conheço muito bem. Um baita de um veículo de comunicação que cresceu assim num período curtíssimo de tempo, né, de uma startup, digamos assim, a um concorrente, digamos assim, na grande mídia dos Estados Unidos. E eu comecei a ver, o que eles fazem, né? Eu comecei a assinar, o que eles fazem? Eles diminuem o máximo possível o número de cliques ou esforço que tu tem que fazer para receber o conteúdo. Então, uma coisa que eles fazem, a gente começou a fazer, porque antes, por exemplo, a gente mandava newsletter para as pessoas. A newsletter via uma lista de links. Agora, não, manda o artigo direto na newsletter. Mas é um artigo inteiro e tal, mas daí ela não vai ver outras coisas. Não, manda o artigo. O artigo que a gente manda inteiro é o que as pessoas mais acessam. Um artigo inteiro. Um artigo é uma newsletter. Isso é newsletter. Aí, por exemplo, o negócio do carrossel é a mesma coisa. A pessoa não vai entrar no site para ler um artigo de 7.500 caracteres. Então entrega 1.000 para ela.
entrega 1000 no Instagram, pelo menos ela leu 1000. E aí tem isso. que ser um tom provocativo? Não Olha- sei, Anthony, te achando provocativo. Nos conteúdos, tu diz? Acho que diferente do que era antigamente, né? Acho que antes tinha um tom mais sério, agora tem uma coisa mais Não, eu acho- do tipo... Eu acho que Ah, tem... provocativo. Sabe que teve ondas, né? O início do Caos Planejado era mais provocativo. Aí tu te acalmou. E aí teve um período de institucionalização do Caos Planejado. E eu acho que assim... Agora tá não, voltando às mas aí origens. falando sobre IA, tá? Tá. E daí não é necessariamente provocativo, mas as respostas estão na IA. As pessoas vão lá, perguntam lá, ChatGPT, tu vai ter o conteúdo. Mas assim, a personalidade Concordo. é uma coisa que as pessoas continuam buscando. E Elas querem. acessam os influencers e os artigos, os conteúdos, porque tem algum ponto de vista ou alguma forma de se comunicar que a IA não vai entregar, ou pelo menos não entrega ainda hoje, né? Então, assim, a pessoa não quer saber o ChatGPT é uma opinião genérica, né? E às vezes até, assim, a opinião Ou de quem endógena, pergunta. né? Exatamente. É ela mesmo. isso, É tem uma muito- coisa é muito que espelho, é né? muito refleita, concordo. Então, assim, a gente pensa muito assim, bom, como é que a gente continua reforçando a personalidade do Caos Planejado? Enquanto um veículo de comunicação que a pessoa vai entrar lá e dizer, bom, o que será que o Caos Planejado pensa sobre aquilo? Que vai ter aquele direcionamento sempre, né? Então, no futuro do Caos Planejado, assim, a gente não pensa assim tanto em coisas, mas em estratégias de como chegar nas pessoas, né? E essa discussão toda de IA, enfim... E a gente testa coisas, né? A gente está testando agora um vídeo novo, né, que como é que a gente chamou? Uma outra rua. Que a gente pega uma rua ruim, assim, a gente pegou uma primeira, lá foi uma rua na Barra da Tijuca, né? E a gente usa IA para dizer, olha, gente, Faz um cenário. é fácil. Faz um cenário Né? novo. Faz um aqui. cenário novo. Né? Isso tem tido resultados mistos, mas mais ou menos positivos. Mas é né? uma linha editorial, né? É uma linha editorial. Vamos trabalhar com a rua, calçada, não sei o que, toda essa conversa, usando a IA e mostrar cenários, tá? Mas quem tá falando é o Caos Planejado. Então tem um aspecto de confiança aí que eu acho que é uma das coisas que nós humanos aqui vamos insistir um pouco mais, me parece, assim, né? De quem está falando, o que eu estou absorvendo como informação. Então o desafio é sempre esse, é crescer enquanto plataforma de conteúdo, né? Bom, como é que a gente publica mais artigos, como é que a gente publica mais, como é que a gente chega melhor nas pessoas, e aí o outro lado da balança é como é que a gente constrói a nossa comunidade, né? Eu vou fazer o meu marketing aqui, vou aproveitar o palanque. O Caos Planejado tem uma comunidade, hoje tem 140 pessoas. Essas pessoas pagam R$30 por mês pro Caos Planejado, voluntariamente. Então, assim, a gente desde o início lá, não, a gente não vai criar um paywall, porque não faz o menor sentido, porque isso aqui é sem fins lucrativos, mas o Caos Planejado, enquanto iniciativa, é uma iniciativa deficitária. Então, assim, né? Propósito. E essa comunidade, ela ajuda muito, tá? E não só isso, eu tenho muito orgulho do grupo que foi formado, espontaneamente. Né? Porque, assim, querendo ou não, Caos não planejado. quem paga entra na comunidade, né? Organizado. E tem lá esse grupo há, sei lá, 5, 6 anos, com gente de todo o país, que eu não faço ideia de quem é, né? E não tem treta. A gente já passou por eleições, né? E as pessoas se respeitam e conversam e trazem artigos. E eu acho que tem alguns de vocês que estão ali dentro. E isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, sabe? Sei. De ter esse grupinho bonito. assim, e tipo, cara, olha só, as pessoas Acho realmente muito bonito. estão se respeitando, estão alinhadas, né? E estão construindo alguma coisa juntos. Eu acho que talvez tenha tido uma treta, mas elas atravessaram a treta, entendeu? Aqui a gente estava falando, totalmente. Conflito vai ter, mas a gente tem que entender Mas que são isso muito é leves, do jogo são e muito leves. que... Não, e tem respeito, e daqui a pouco, assim, se tem um direcionador de propósito que é mais potente, assim, né? Princípio assim, de batalha, né? A gente tem pra galera marchar pro mesmo lado. Se isso é muito potente,
Então isso aí vai segurar a onda daqui a pouco de alguns atravessamentos que possam existir. Sabe que agora eu fui falar num evento em São Paulo, do futuro, Cidade do Futuro e tal. Eu cheguei lá e o Pedro Portes, que é nosso amigo aqui, que é da comunidade, estava. Eu falava, onde é que está? Vamos almoçar e tal. Cheguei e tinha uma mesa com mais umas outros 4 homens, né? E aí eu sentei e disse, pessoal de BH. Não, pessoal do Caos Planejado. Eu disse, então, olha só. Já está articulando as criaturas aí mundo afora. E ali me sentei, viu, Antônio? Então, confusa a comunidade. É incrível, é incrível. Eu acho que tem... eu acho bem legal, acho bem encantador de escutar, assim, porque a minha pergunta final era realmente, assim, o propósito final da onda, nem precisa me responder, porque me parece que tu quer, acho que, gerar uma dimensão transformadora, quer dizer, assim, eu quero que as pessoas escutem o que é, né, a concepção da cidade contemporânea e a gente possa falar sobre isso desmontando, né, algumas métricas que insistem em estar imprintadas no nosso comportamento, assim, então acho que tem isso, assim, eu acho que nisso o Instituto Cidades Responsivas se alinha 100% com o Caos Planejado, a OSPA como um todo, acho que não é à toa que nós estamos aqui nessa charla, na véspera do feriado, né? Fazendo, né, full disclosure, né, o Grupo OSPA é apoiador institucional do Caos Planejado. Tá bom, mas, enfim, temos propósito de ação transformadora, acho que vamos insistir na poesia que é mais... É isso. Então, né, voltando à tua questão, para mim era isso, né? Bom, se o problema é esse, se o problema é cultural, se é uma questão de entendimento, então tem que, de alguma forma, claro, é isso aqui, né? É uma gota d'água num oceano, mas, enfim, a gente se chama microações transformadoras, Antônio Ling. Aí tu aprende, porque eu vi aqui no teu livro que tem uma história de pequenas intervenções valem mais do que grandes obras. Sim. Gente, boa noite, Anthony. Deu para nós aqui, depois de 1h40 de conversa, gente, eu conversei com o Antony Ling, criador e editor do Caos Planejado no Quintas da Cidade. Obrigada pela presença e pela atenção e um ótimo feriado, boa noite.